palavra do Senhor, sem demora, a carta de Tiago, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Você que está em casa também, se tiver a sua Bíblia, abra. Vamos estar concentrados nesse momento de reflexão. E eu quero também te desafiar, você que está em casa, meu irmão, minha irmã, para estar compartilhando esta live aí. Você que está nos acompanhando pelo Facebook e você também que está nos acompanhando pelo Instagram. Eu te convido a ser esse agente propagador do Evangelho do Reino. Amém? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, o subtítulo desta reflexão, eu não sei como está na sua Bíblia, eu não sei qual é a sua tradução, mas é os benefícios das provações. Os benefícios das provações. Você acha que não tem benefícios diante de todas as provações que você tem passado, ou tribulação? Eu quero já de antemão estar aqui agradecendo a presença dos nossos visitantes. E quem for casal pode sentar perto, não tem problema, vocês já estão juntos, não há problema algum, né? Não há problema, se quiserem ficar assim, podem ficar, fiquem bem à vontade, tá ok? Nós estaremos lendo então a partir do versículo de número 2, eu quero mais uma vez enfatizar os benefícios das provações. Eu tenho certeza que muitos estão vivendo momentos de provações, momentos de desafio, mas como a palavra já nos garante aqui nesse subtítulo, nada é perdido e nada foge aos propósitos de Deus. Se está acontecendo, é porque Deus permitiu. E agora se concentre, se aplique, se dedique mesmo diante das provações, para que você possa angariar os benefícios que elas nos produzirão. Amém? Diz assim no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Olha só, hein? Vai ficando atento, porque não está falando que você vai passar por uma provação só, hein? Tá ligado? Vou até repetir. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Quando você estiver passando por provações, passe com alegria. De toda a alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez o quê? Confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Você pode pular agora comigo lá para o versículo de número 12. Versículo de número 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta. Vamos fazer de uma maneira mais prática para que todos entendam, senão vai parecer que é só para o homem, não é no gênero aqui, né? Bem-aventurado todo ser humano, vamos dizer assim, que fica mais tranquilo, né? Bem-aventurado todo ser humano que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Agora você vai pular lá para o versículo de número 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, abrace, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou melhor, este será feliz em tudo aquilo que realizar. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu diria que só a leitura desses versículos que nós lemos aqui, eu sinceramente poderia dizer assim, se você prestou atenção, eu diria, olha, eu posso dar por encerrado o culto, vamos cantar um louvor, impetrar a bênção, porque esta palavra ela é desafiadora. Ela é anunciada por um dos discípulos de Jesus, Tiago. E Tiago, ele sabia muito bem do que estava falando. E ele diz para mim e para você que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Será que nós temos realmente sido praticante em tudo aquilo que nós temos ouvido? Será que você, ao enfrentar algumas provações, como todos nós temos enfrentado, será que você vai poder dizer que fez valer o poder que há em nome de Jesus através da fé que está colocada dentro de você? Eu digo isso porque Tiago, ele fala isso, ele escreve esta epístola, e a epístola de Tiago, ela nos desafia em várias áreas da nossa vida, no tocante à fé, e até nos orienta. Se você olhar no capítulo de número 5, ele vai falar acerca de Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, como nós, e fala que Elias orou com intensidade para que Deus cerrasse o céu e não houvesse chuva. Isso aconteceu de acordo com a palavra, e depois ele orou e choveu. E ele frisa bem explicitamente, bem claro, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do mundo como nós somos. Então não há desculpa para mim e para você de dizer que algo aconteceu porque Deus ele fez isso, porque a palavra diz que ele não tenta ninguém com o mal, ele não pode ser tentado. Agora, por que eu falo que Tiago fala isso com propriedade de causa? Porque ele escreve essa epístola aqui, só que depois ele vai passar por uma situação, e ele nos ensina algo que nós precisamos olhar para essa carta e dizer, realmente o que esse rapaz falou na vida dele se cumpriu a contento, é uma realidade. Porque eu não sei se você sabe, Tiago foi o primeiro mártir.
da história após o evangelho ali de Jesus Cristo, a consumação. Então preste bem atenção, porque ele vai falar que nossas provações, ela produz um peso de glória. Então Tiago escreve tudo isso, e quando ele é confrontado, quando ele é desafiado a negar a sua fé, ele prefere, morrer, ser lá decapitado, do que negar a sua fé. Então nós precisamos realmente dar crédito a essas que ele assim nos dá. É interessante porque ele diz: olha, meus irmãos, tende por motivo de ser de toda a alegria o passar por várias provações. Então aqui há uma certeza que nós talvez já tenhamos passado por muitas provações. E eu preciso te dar uma notícia: provavelmente até a vinda de Cristo passaremos por muitas outras. Porque a palavra diz, que no final dos tempos, por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E se o amor vai se esfriando, meu irmão, a peleja, a batalha, ela tende ao quê? A aumentar. Porque quando vai se perdendo o amor, vai se perdendo a consideração, então, meu irmão, fica quase que sendo assim, olha, cada um por si e Deus por todos. Ainda bem que é Deus por todos. Então aqueles que têm fé, Deus será com ele, Deus será por eles. No mundo mal que nós vivemos, onde o ser humano está se desviando da vontade de Deus, onde a tão apavorante apostasia está tomando espaço, não há nenhum outro meio de nos sustentar de pé a não ser a presença de Jesus vinculada à nossa fé, à nossa esperança. Então a palavra já orienta para mim e para você que nós passaremos por muitas provações. E ele fala que mesmo em meio às provações nós devemos o quê? Ter alegria. Sabendo por que nós devemos ter alegria? Porque segundo a palavra de Deus, escrita aqui por Tiago, diz que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, é mais um desafio para mim e para você, em ter esse entendimento que a nossa fé, ela precisa ser confirmada. E como ela é confirmada? É quando você passa pelas provações, mesmo quando tudo vai parecendo que dá errado, que vai dar errado, que nada vai dar certo, mas ainda assim você diz: eu sei que o meu Redentor vive. É quando você está sendo açoitado pelas provações, pelos desafios das pelejas, e você diz assim: eu não irei retroceder com a minha fé, porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel e justo para cumprir. Então preste bem atenção, porque nós somos desafiados a viver uma vida de fé. E dentro deste desafio você está na escola da vida, onde precisa que a sua fé seja aprovada. Porque diz que uma vez ela confirmada, produz perseverança. Tem tudo a ver. Porque se a tua fé não for confirmada, se você esmorecer na fé, se você desanimar na fé, o que acontece? Você não consegue perseverar. Você vai parar, você não vai romper, você não vai adiante, porque a sua fé não foi confirmada e ela não produziu em você a força o suficiente para perseverar. Mas quando ela é confirmada, você vai passando pela prova, dando o quê? Glória a Deus. Ora, a perseverança deve ter ação, o quê? Completa.
Não adianta você perseverar meia boca. Não adianta você perseverar só até um determinado lugar, até um determinado ponto. A Bíblia fala para mim e para você, no versículo de número 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Você, quando estiver empreendendo algo para Deus, eu preciso te dizer algo, por mais difícil que seja, você precisa perseverar até o fim. Você precisa ter a sua ação de perseverança completa, para que sejais, o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E ele dá uma enfatizada aqui, porque se ele fala para ser perfeito e íntegro, nem precisava dizer para que em nada seja deficiente, mas ele enfatiza. Você não pode ter nenhum tipo de deficiência na sua fé, meu irmão. O que faz a sua fé oscilar? Que negócio é esse? Nós cremos no Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para morrer por mim e por você. E ele fala que o nosso tempo aqui é apenas um tempo, é apenas um período de peregrinação. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é na Canaã celestial. A nossa pátria é no local de vida eterna. Então preste bem atenção, seja perfeito na sua fé. Pastor, como que eu vou adorar se eu chego em casa e eu não tenho nada para dar para os meus filhos? Eu estou passando um aperto, uma necessidade, eu não consigo honrar os meus compromissos, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. A palavra de Deus está dizendo que você precisa perseverar. Eu quero te dizer, se você é filho e filha do Senhor, tenha certeza que no momento exato Deus proverá. Deus proverá. Abraão nos dá um exemplo de fé, e o desafio dele não era esse desafiozinho que a gente está vivendo aí não, é de pegar o filho dele e levar para um monte a ser sacrificado. Você faria isso? Você já imaginou que prova é essa que Deus coloca a Abraão para extrair dele o sumo real da sua fé? Tanto é que a Bíblia vai falar que ele é o nosso herói, o pai da fé, não é verdade? Ele vai ser desafiado a pegar o seu filho, e ele enfatiza igual ele enfatizou aqui, Deus. Aqui ele fala, perfeito, íntegros, em nada deficiente. E quando ele chama Abraão, ele faz questão de dizer, ó, pega o teu filho, e aí ele vai enfatizar, o teu único filho, e ele ainda bota mais peso, a quem tu amas, e oferece a mim em holocausto. Chega na hora, a gente já sabe da história, a gente já sabe tudo que aconteceu, porque quando Abraão chega no pé do monte, ele já deixa ali os seus 2 servos e fala, olha, fiquem aqui, que eu e o menino vamos subir, e após adorarmos ao Senhor, voltaremos. A certeza que Abraão tinha, mesmo que Deus tivesse que sacrificar, ele era poderoso para ressuscitar. Mas eu entendo aquilo ali como um teste de Deus no coração humano. Uma vez que o ser humano ele se corrompeu tão grandemente, se afastou tanto, que Deus ele teve que escolher alguém que ele sabia que ter fé e falar assim, eu preciso ter a convicção de que existe alguém, um homem, que é capaz de dar o seu filho por mim. E aí quando Abraão passa por essa aprovação e é aprovado, aí Deus, eu imagino que ele fala assim, agora sim, não tenho dúvidas, eu encontrei alguém que faria o mesmo que eu vou fazer, por isso eu darei o meu filho. Abraão, eu acho que ele foi um divisor de águas para nossas vidas, que ele sinalizou para Deus que por mais insano que seria alguém dar o seu próprio filho, Deus não estaria fazendo isso em vão, Ele estaria fazendo por seres humanos que Ele encontraria dentro desse mundo alguém que seria capaz de fazer o mesmo. E Abraão foi testado na fé e foi aprovado. No versículo de número 12, diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido
aprovado. Você conseguiu conectar uma coisa com a outra? A provação que nós passamos, as provações que nós passamos, é para sermos aprovados. O único meio de Deus permitir que nós passemos por várias provações é para que nós sejamos aprovados. E após sermos aprovados, receberemos, como diz a palavra do Senhor, a coroa da vida. E nós já vamos encerrar. Eu não quero insistir com aquilo que é bem sucinto no que Deus colocou nos nossos corações, mas eu quero encerrar lendo aqui a partir do versículo de número 19, ou melhor, do versículo de número 22, que diz assim, olha: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Essa declaração aqui, ela é muito séria para mim e para vocês. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós estamos em Cristo. Nós professamos a nossa fé em Cristo. Nós pregamos para pessoas aí fora. Mas eu preciso falar para mim e para você, para a igreja que está presente, para você que está em casa. Preste bem atenção. Nós não podemos nos acomodarmos apenas em sermos ouvintes. E somos ouvintes e declaramos que temos fé, que faremos, que tudo o que vier à mão para fazer, nós vamos fazer. Mas eu percebo que em muitas situações, muitas pessoas desistem muito fácil. Hoje em dia eu percebo que muitas pessoas, por coisas muito simples, muito pequenas, deixam de perseverar na fé, e perseverar na fé é servir ao Senhor com a sua vida. Às vezes deixam de congregar, às vezes deixam de participar de tudo aquilo que é o chamamento de Deus para as nossas vidas. Às vezes é uma atribuição que o seu líder te dá, o seu pastor, e às vezes, e na maioria das vezes, muitos por coisas muito pequenas. Hoje eu não posso por causa daquilo e daquilo outro. Preste bem atenção. Nós, como a palavra diz, nós não podemos nos acomodar apenas em sermos ouvintes, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser praticantes. Se as pessoas não olharem para mim e para você, e se as pessoas olharem para mim e para você e não perceberem que nós realmente, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, mas se elas não perceberem que realmente, com todas as dificuldades, nós nos empenhamos para fazer aquilo que nós ouvimos, elas não vão enxergar na minha e na sua vida um referencial para que elas sejam conduzidas para a presença de Jesus. Porque as pessoas vão olhar e vão pensar assim: olha, eu não posso me agregar a essas pessoas, porque eu percebo que elas, por tão poucas coisas, não são perseverantes, não são íntegros e não são fiéis àquilo que elas têm ouvido. Eu não vou para ser mais um. Mas quando você é alguém que ouve e coloca em prática, você é comparado como alguém prudente, como alguém sensato, como alguém que verdadeiramente ouviu e praticou, como alguém que está edificando a sua casa sobre a rocha. Mas se você é um ouvinte que não pratica, a palavra de Deus diz para mim e para você que você vai ser assemelhado como alguém insensato, imprudente, que está edificando a sua casa sobre a areia. E se você e eu estamos edificando a nossa casa sobre a areia, meu irmão, minha irmã, ninguém vai querer se abrigar nela. Pode ter certeza. Se você quiser conferir, pode ler aí Mateus 7, 24. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras
e as colocam em prática, ou as praticam, eu os compararei, ou assemelharei, como homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E ele fala que, eu amo essa passagem, por isso que eu repito sempre. E ele fala que vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, e deram com ímpeto. Não foi só uma brisa não, aquela brisinha não, deu com ímpeto. E ela permaneceu firme porque estava edificado sobre a rocha. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe por quê? Preste bem atenção aqui, se liga aqui na mensagem aqui. Se você é praticante e não só ouvinte, você vai bem. Mas se você é apenas ouvinte da palavra, é complicado. É muito complicado. Versículo 22 diz assim, olha: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você, meu irmão, apenas se contenta em ouvir e acha que isso está sendo o suficiente, a Bíblia fala para mim e para você que nós estamos nos enganando a nós mesmos. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, aquele que considera, aquele que dá valor, aquele que atenta, considerar é você realmente botar peso naquilo ali de responsabilidade, tomar para si. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo, olha quantas vezes ele enfatiza isso, não sendo ouvinte negligente, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante. Operoso é alguém que está sempre operando algo, que está sempre em ação, é alguém que não é, vamos dizer assim, ocioso, né? Que está sempre parado, não, ele é operoso, ele está sempre atuando, operoso, praticante. Esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Guarda essa palavra e nós vamos encerrar. Será bem-aventurado, feliz. Tudo que você colocar as mãos para fazer, meu irmão, pode até tardar um pouco, pode até demorar. De repente demore bem mais do que aquilo que você imaginava, mas a palavra garante para mim e para você que você será bem-sucedido naquilo que você realizar, que você será bem-aventurado, que você será feliz. Então que nós possamos guardar esta simples palavra hoje. Hoje o Senhor, Ele ministrou essa palavra no meu coração. Durante a semana, quando nós estamos para ministrar, a gente já começa a pedir a Deus uma orientação. Eu estava entre uma e uma outra palavra, mas o Senhor confirmou essa palavra no meu coração, para que nós sejamos, em nome do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Você que me tem como seu pastor e realmente me considera como seu pastor, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E você em casa que tem nos acompanhado através das nossas lives aí no Facebook, no Instagram, que tem confiado no nosso ministério, eu quero também estar deixando esta palavra no seu coração, para que você não seja apenas um ouvinte, mas um ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Existem muitas coisas aí fora que nós temos o desafio de estar empreendendo, realizando para Deus. Ele, eu acho que parou a sua igreja justamente para chamar a atenção a respeito disso. E eu acredito que dentro vai voltar à normalidade. E aí Deus vai ficar observando a sua igreja constituída na face da terra. Se nós seremos da mesma forma ou nos comportaremos diferente. Eu quero te dizer uma coisa.
Você precisa ser louco por Jesus. Você precisa amar o Evangelho da cruz. E você precisa, meu irmão, minha irmã, aceitar os desafios que o Evangelho nos proporciona. Porque como a palavra de Deus, ela nos orienta e afirma que haverá um peso de glória em tudo aquilo que nós estamos fazendo para o reino. A Bíblia diz que nenhum do nosso trabalho será vão na presença do Senhor no dia D. Nós precisamos avançar. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus colocou sobre nossas responsabilidades aqui como igreja do Senhor. Nós precisamos responder. Nós precisamos responder não só aos céus, mas ao inferno também. Porque eu quero te dizer uma coisa, talvez você não tenha se atentado. Nós somos respostas de Deus, ou melhor, nós somos resposta de Deus para este lugar. E nós queremos tomar uma caminhada de maneira diferente, onde nós estaremos declarando que Sapucaia pertence ao Senhor. Cada distrito deste município pertence ao Senhor. Cada bairro, cada rua pertence ao Senhor. Nós precisamos nos ocupar daquilo que nós somos neste lugar. Não que nós sejamos negligentes com todas as nações, com todos outros estados, não. Mas eu quero te dizer, em todos os outros estados existem igrejas que também estão orando, que estão combatendo, que estão fazendo e cumprindo o papel dela como igreja onde foram estabelecidos. Nosso papel, embora nós tenhamos que orar por todas as nações, o nosso papel com o município de Sapucaia primeiramente. E nós estaremos orando para que este lugar seja um lugar do Senhor, onde pessoas estarão sendo libertas do seu cativeiro, onde pessoas estarão sendo curadas pela oração da fé, porque a Bíblia diz que a oração da fé levantará o doente. Alguém aqui já teve o privilégio de contemplar, de ver um morto ser ressuscitado? Nenhum de nós aqui, né? Presencialmente não. Mas quem é de nós que já oramos por isso? Qual foi o dia que nós tivemos fé e ousadia para fazer isso? Se não fizermos, não vamos ver. O desafio é muito grande, nós estamos bem distantes daquilo que nós precisamos ser, mas nós temos fé que nós alcançaremos fazer com integridade e na íntegra a vontade de Deus. Coloque sobre seus pés, vamos estar adorando o Senhor nesta hora. E saia daqui convicto de que todas as provações que você está passando, que você está vivendo, ela estará produzindo em você um peso de glória. Todas as provações que nós temos passado, a Bíblia fala nessa epístola que ela produzirão muitos benefícios. Olha que palavra maravilhosa, benefícios. Os benefícios das provações. Então, meu irmão, não murmure, não reclame, não diga que está péssimo, que está ruim. Mude em nome de Jesus as suas declarações. Quantas vezes a gente chega perto de alguma pessoa e como é que está? Irmão, está difícil, estou na prova, está na luta, está isso, está aquilo. Para com isso, vamos mudar. Acabou. Você pode estar passando a pior provação do mundo, você pode estar passando a pior dificuldade, mas declare com ousadia: vai tudo bem. Eu sei que às vezes não vai nada, terrenamente não vai nada, mas diga como aquela mulher que havia perdido seu filho: que loucura, que insanidade é essa falar que vai tudo bem? A insanidade de crer num Deus que pode todas as coisas, se alguém considera insanidade.
porque em Deus nós podemos todas as coisas. Alguém para passar por uma situação dessa e declarar vai tudo bem, meu irmão, eu quero te dizer, vai sim colher os benefícios das provações, porque esta mulher, ela quando ela se dirige com o seu filho que havia acabado de morrer, que é perguntado para ela, vai tudo bem contigo? Ela fala, vai tudo bem. A Bíblia fala que a perseverança dela, a fé dela fez com que ela colhesse os benefícios, como disse aqui, porque ela teve o seu filho ressuscitado. Então eu quero te dizer uma coisa, por pior que seja a situação, vamos mudar a nossa retórica, o nosso discurso, o nosso vocabulário. Nós vamos dizer assim, olha, está tudo na mais perfeita ordem, segundo a vontade de Deus. Se a vontade de Deus na tua vida for uma provação, for uma enfermidade, for qualquer coisa, você precisa entender que você está nas mãos do Senhor, tá? Ainda que alguém ouça como muitos ouvem quando alguém está internado numa enfermidade terminal, e muitas vezes a gente fala assim, aí tem notícia, como é que fala? Ah, meu irmão, só Jesus agora. Então beleza, se é só Jesus, está na melhor mão, não está dependendo de nada além de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor antes de estarmos